Graça e paz, irmãos. Amém. Para mim, mais uma alegria novamente com os irmãos, poder compartilhar a palavra do Senhor. A gente traz aqui também uma saudação da Igreja Batista Filadélfia, filha desta igreja, que é congregação desta igreja, para quem não sabe. Nós estamos no Parque das Laranjeiras e trago um abraço, uma saudação em Cristo Jesus, todos os irmãos, a esta igreja. Eu quero compartilhar com os irmãos, nessa noite, muito assim eu tenho refletido, amado, sobre, tanto eu como o pastor Antônio, os pastores dessa igreja, nós temos conversado até mesmo entre os pastores de Goiás, quando a gente se encontra a cada 2 meses, nas reuniões da ordem, e às vezes nós temos compartilhado sobre a importância, amados, principalmente nos dias de hoje, de se voltar ao Evangelho. Voltar ao Evangelho. Alguns pastores de renome nacional, como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, alguns pastores aí importantíssimos, aí como referência nacional, têm falado sobre isso, sobre voltar ao Evangelho. Esse é o nosso desafio, amados. A igreja hoje, evangélica do país, ela precisa ser evangelizada. Hoje é um desafio para nós evangelizar os evangelizados. Ensinar, discipular. Porque nós temos vivido uma geração muito confusa, de um caráter cristão, de uma identidade cristã. Isso tem sido muito confuso. E as pessoas não têm conseguido discernir isso. Pessoas que vivem talvez num ambiente supostamente evangélico ou pseudo-evangélico, quando entram numa igreja que ouve o evangelho, fica impactado com o evangelho. Essa igreja aqui é uma igreja séria, uma igreja que prega, que confronta o pecado, que prega mudança de vida, mudança de caráter, identidade em Cristo Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto, irmãos, que precisamos discutir isso mais vezes. Precisamos discutir isso mais vezes, escola bíblica, culto de quinta-feira, domingo à noite. É a fé a partir dos lares. A fé que começa em casa. A fé que vem lá do nosso lar. Começando entre o casal, entre vida familiar. Esse é o nosso desafio hoje como igreja. A fé a partir dos lares. Então, esse é o tema dessa noite. E uma das formas, amados, mais poderosas de manifestar o caráter de Deus é por meio da família. É por meio da família que nós vamos manifestar o caráter de Deus. É através da família. A família, mas nós podemos dizer que a família ela é uma espécie de lente pela qual nós vamos enxergar corretamente ou não o caráter de Deus. A família, queridos, ela revela amor. A família, ela revela cuidado. A família, ela revela limites, disciplina. A família revela sacrifício, doação e o governo de Deus. E grande parte, queridos, dessa revelação, ela passa pelo filtro da família. E quando a visão da família está comprometida, amados, a visão de Deus também fica comprometida. Fé e família é algo que caminha junto. Não se pode separar
esses dois assuntos são juntos: fé e família. Repete comigo: fé e família. Vamos ler o texto, um versículo só. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. É um texto forte. É um texto que realmente impacta a nossa vida. Irmãos, se tem alguém que é pior que um descrente, dá para você imaginar? Imagina um descrente, um ímpio, mundano, pecador, faz todo tipo de atrocidade, pecado. Agora imagina uma pessoa pior. É um crente que não cuida da sua fé, ou que não cuida da sua família. Ele é pior do que o descrente. Fé e família são dois assuntos inseparáveis. Moody foi um dos grandes evangelistas do século XVIII, um homem que pregava para 30 mil pessoas diariamente. E esse grande evangelista, ele provavelmente, a sua biografia diz que por volta de 1 milhão de pessoas esse homem ganhou para Cristo em toda a sua vida cristã, toda a sua peregrinação cristã. E ele disse o seguinte: ele diz: olha, acredito que a instituição da família veio antes da igreja, e minha primeira prioridade é com minha família. Preste atenção. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Vamos dar uma palavra de oração? Feche os teus olhos. Senhor, eu quero pedir o teu Espírito. O Senhor que já está aqui, nós estamos na tua presença, e obrigado pelo privilégio de estar na tua presença. Pai Santo, nós precisamos do teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus, e cai por terra toda sofisma, todo engano, todo embaraço, toda cegueira. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, transformar. Ainda é tempo, Pai Santo, sermos edificados, ó Pai, por meio da palavra, ó Deus. Por isso nós oramos, pedimos, ó Deus, o poder do teu Espírito, a unção do teu Espírito, mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus. Querido, um ministério, por mais poderoso que ele seja, ele não justifica a negligência familiar. A família é algo fundamental na vida da igreja. E essa fé, ela começa a partir do lar. A fé, ela começa na nossa casa. Na nossa casa. Mas de quem é o governo do lar? De quem é a responsabilidade do governo do lar? Continua aí em 1 Timóteo, agora vai para o capítulo 3. Vamos ver aqui do governo. 1 Timóteo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo 4 e 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Queridos, o governo aqui que está falando do pastor, do bispo. Mas o governo é a responsabilidade de todo homem cristão. O governo da casa, ele começa no homem. Então, nós falamos de governo, nós podemos falar também do governo da casa. Aqui está dizendo que para ser pastor, são qualidades
que um pastor, um bispo deve ter. Quais são elas? Ele deve ser irrepreensível, ele deve ser esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Esse governo aqui nós podemos aplicar também ao homem da casa. Nós podemos aplicar esse governo aqui ao homem. Ou o homem cristão está liberado dessas orientações bíblicas? De forma alguma, irmãos. O homem, ele deve ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E eu acredito, amados, que o homem, pastor Ronei aqui acredita que o homem, ele é responsável pela vida espiritual do lar. O homem, preste atenção, você vai entender isso através da palavra. Agora, amados, governar a casa, nós temos algumas orientações do próprio Senhor Jesus, que nós devemos governar a nossa casa como Cristo governa a sua igreja. Abre a tua Bíblia em Efésios, vamos ler alguns versículos. Efésios capítulo 5. Falar, amado, de governo, de governar como Cristo, nós estamos dizendo que o homem, ele é o cabeça do lar. A Bíblia nos ensina, nós vamos ver isso agora. Ser o cabeça do lar não é falar, amado, mais grosso, não é aquele que grita, não é, amados. Ser como Cristo dentro da sua casa. Esse é o nosso desafio. Efésios 5, encontraram aí? Versículo 23. Vamos compartilhar, preste atenção, o que diz esse texto. A partir do versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. O governo do lar, amados, está sobre a vida do homem. Em nome de Jesus. Quero falar com os homens, um pouco com os homens agora. O texto fala, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Governo. Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Amados irmãos, se tem uma coisa de estrutura no ambiente familiar, é quando o homem da casa ele não exerce o seu papel. De algo que desestabiliza, a mulher fica desorientada, a esposa fica desorientada, os filhos se perdem, quando o homem não sabe quem ele é, ele se perde. Ele não tem o governo da casa, ele não tem o governo e a família toda se perde. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse,
Então, quem santifica a casa, irmãos, é o homem. O homem traz, irmãos, ele consegue dar direção aos filhos, ele consegue santificar a mulher. A mulher é o espelho do homem. Não há como, irmãos, a gente separar isso. Que o evangelho, amados, a vida cristã, ela começa dentro de casa. A igreja, irmãos, ela é um resultado daquilo que já começou lá em casa. Lá está tudo mal. Aí não, eu vou para a igreja porque lá eu consigo servir a Deus. Irmãos, está errado. Irmãos, está errado. Começa em casa, irmãos. Os homens, amados, está entendendo por que a gente precisa voltar para o evangelho? Voltarmos para as escrituras. É o homem que fala, ó, desliga a TV aí, reunir todo mundo na mesa, aqui ou na sala, desliga a TV, agora é palavra, vamos orar, buscar Deus, buscar a direção de Deus, junto com a família. Eu sempre falo, irmãos, que os filhos precisam ver os pais orando. Os seus filhos precisam ver você dependente de Deus. Quando a situação, se o pai sabe quando a situação está tudo fechado, vá para a presença de Deus, deixe os seus filhos ver você orando. Amém, Jesus. Para que eles possam ver que você depende de Deus para tudo. Agora, irmão, só Deus sabe o que acontece dentro do lar. Só Deus sabe o que está acontecendo dentro dos lares. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmão. Em 2011, hoje eu estava lendo no IBGE, que de 2010 para 2011, os divórcios aumentaram 46%. Tiveram no Brasil, em 2011, 346 mil divórcios. Enquanto em 2010, 240 e poucos mil divórcios. Nunca se teve tanto divórcio desde 1984. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Ame a tua mulher, ó. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quando o homem, então, ele parte, então, para o... Não, eu não aguento mais, eu quero me separar, eu quero divorciar da minha esposa. Você está dividindo o seu próprio corpo. O corpo da tua esposa. E o caráter de Deus. Onde Deus tanto abençoa a família, da união, da vida familiar. Aí diz no versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Eis porque, aqui eis o mistério, irmãos. Bem que Paulo está falando em relação a Cristo, Cristo é a sua igreja. Mas eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Aí o camarada, o rapaz com a donzela, quando vai se casar, ele não sabe. Talvez o motivo principal por que vão se casar. O motivo principal para que vão se casar, o texto nos diz, é para que o homem possa governar a mulher seja submissa ao homem, e para que a família expresse o caráter de Deus. Assim como Cristo amou a igreja, os maridos devem amar as vossas mulheres. Agora, essa é a dificuldade, queridos, que tem se enfrentado nos dias de hoje. Nunca se houve tanto divórcio dentro da igreja brasileira. Eu digo que os aconselhamentos pastorais, talvez 70% ou mais dos aconselhamentos pastorais dentro dos gabinetes, amados, é para apagar fogo. Ou quando o pastor vai na casa de uma família, é para apagar, jogar
discutirmos sobre isso, orarmos sobre isso, de orarmos em família, buscarmos a Deus. Aí vem a educação de filhos, da continuação do texto. Olha o que diz Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora eu vou te trazer aqui uma estatística feita pelo movimento cristão MMA, não é? Universidade da Família, MMA, isso mesmo, Universidade da Família. Diz que 50%, presta atenção, irmãos, que 50% das crianças evangélicas, quando chegar na sua fase adulta, ela não mais vai exercer a sua fé em Jesus. 50%. É uma preocupação? Metade dos nossos filhos, quando chegarem na fase adulta, abandonarão a fé. Algo está acontecendo nos lares. E a igreja, irmãos, preste atenção. A igreja, nós temos falado, irmãos, aqui o algo para a gente refletir, nós temos falado que o que tem acontecido com a educação no Brasil? As escolas municipais, estaduais, todos os níveis aí. O que tem acontecido? Quem tem educado os filhos? São os pais, estou generalizando 100% não, mas é a grande parte. Quem tem educado os filhos? Os professores. Tem professor aqui? Estou errado? Estou enganado? Os professores. Quem leva os filhos hoje no médico? Não os pais, são as babás. É a diretora do berçário. Eu não posso ir, olha, eu pago, você leva meu filho porque eu não tenho tempo. As grandes metrópoles têm acontecido isso. Você vai lá no consultório, pediatra, você vai ver lá pai, você vai ver lá mãe, mas você vai ver também babá. Agora eu quero trazer isso para o ambiente da igreja, irmãos. Quem tem feito o papel de ensinar a Bíblia para as nossas crianças não são os pais. Tem ensinado a Bíblia na casa. É as professoras da igreja que tem que ensinar o beabá cristão. Isso é uma vergonha. A gente está adorando a Deus. Está errado, irmãos. A igreja sim exerce seu papel. Está entendendo o que eu estou falando? A igreja ensina, escola bíblica. A igreja está aqui para complementar, irmãos. Mas o que? Aquilo que começou em casa, irmãos. Aí o pastor Antônio fica, irmão, pão diário, irmão. Quem está fazendo a planilha devocional, irmão? Quem está fazendo? Esse é o resultado, irmão. Irmãos, é sério isso que eu estou falando, irmãos. É sério. Agora, quando o texto diz, pais, criem seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha o versículo de Efésios, capítulo 4, versículo 31. Efésios 4, 31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Quando o texto diz assim, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, está dizendo o quê? Pai, mãe, não transfira para os vossos filhos a amargura da sua vida. Pai, mãe, não transfira para o seu filho a cólera do teu coração, a ira que você traz lá do mundo, não joga para dentro da tua casa. Pai, mãe, para de gritaria dentro do lar. Pai, mãe, para de blasfêmias e vem assim toda malícia dentro da tua casa. Isso é provocar ira aos filhos. Por isso, irmão, que 50% dos filhos evangélicos do Brasil abandonam a fé ao chegar na sua fase adulta. Voltemos ao Evangelho, irmãos. Nós podemos observar um homem na Bíblia que o filho dele quis matá-lo. Foi um homem, irmão, preste atenção, que foi um homem que conquistou nações, reinos,
e conquistou o trono de Israel, foi Davi. Davi tinha vários filhos. Ele teve 2 filhos, Aminon e um chamado Absalão. Aminon, então, ele comete um pecado de incesto dentro da casa, com a sua irmã Tamar. E Absalão toma aquela ira para matar Aminon. Mas Absalão, na verdade, ele só usou uma situação para matar Aminon, porque na verdade Aminon, ele era primogênito. E Absalão, quem tinha o direito ao trono era Aminon, e não Absalão. E Absalão, o que queria era o trono. Então, através dessa situação, então ele, durante 2 anos, ele trama a morte de Aminon, até que um dia ele mata Aminon. Depois de toda a história, Davi tem que fugir de Absalão, porque Absalão, ele politicamente, ele toma o trono do seu pai e persegue Davi para matá-lo. Agora, um homem, amado, que conquistou nações, reinos, glória para Deus, um homem que projetou o trono do Senhor, o templo do Senhor, o tabernáculo, mas um homem que foi derrotado dentro da sua casa, um homem que os seus filhos perseguiram Davi. E esse homem era Davi, irmãos. Queridos irmãos, nós conhecemos do nosso convívio mesmo, dentro do estado de Goiás, pastor que teve que deixar o ministério, e eu acho que foi fantástica a sua decisão, dele deixar o ministério por causa que o seu filho estava no CEPAI. Quem conhece o CEPAI, não é? Um presídio de proteção máxima. Estava preso lá, envolvimento com drogas. Abandonou, estava cuidando de uma igreja, a vida toda igreja. Teve que deixar o ministério. E ele chegou, lembro direitinho, ele chegou e teve comunicado na reunião da ordem: olha, eu estou deixando o ministério, porque eu quero cuidar da minha família, quero cuidar do meu filho. Esse é o ministério de agora. Esse é o seu desafio mesmo. Cuidar do filho dele que se perdeu. Então, irmãos, nós como pastores, às vezes a gente cuida da igreja e a gente às vezes não cuida da família. Cuidamos, preocupamos, discipulamos pessoas, discipulamos filhos de casais, vamos atrás, vai lá, o pastor vai, mas às vezes ele perde a sua família. Isso é algo que devemos refletir. Irmãos, a minha família é o meu termômetro do meu ministério. Isso já falei numa igreja, falo aqui. A minha esposa é o meu termômetro. Quando a Bruna fala para mim: nossa, estou cansada, nossa, está corrido, eu, a anteninha, tem que acender, a luzinha tem que acender. Porque se eu continuar acelerado, eu vou matar a fé da minha esposa. Então eu tenho que pisar no freio, mas com calma, está entendendo? Diminuir o ritmo. Precisamos buscar aquele discernimento espiritual sobre os nossos filhos. O Salmo 127, versículo 4 diz assim: como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos. Pais, a responsabilidade de projetar os filhos está no pai, está na mãe. Bem que eu estou falando isso aqui, irmãos, porque nós vivemos uma realidade hoje que a mãe exerce o papel de pai e mãe. Entenda isso no Senhor. Que às vezes o papel seu, mãe, você teve que assumir a responsabilidade de pai, ou o avô, ou a avó, ou o tio, ou um parente que está assumindo o papel de pai. Então, você, pai, mãe, você tem a responsabilidade de projetar os seus filhos. Não é? Querido, preste atenção. Eu sei que quando seu filho chega na fase adulta, ele vai tomar uma decisão do que ele quer na vida. Se ele vai casar, qual faculdade ele vai exercer, qual profissão ele vai exercer. Isso é fantástico, tomar uma decisão. Agora preste atenção. Pai, você que deve desde pequeno investir no seu filho para projetar ele. Por isso que esse texto fala: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Imagina, amado, você
projete teu filho, ore por teu filho. Eu tenho um hábito, irmãos, na minha casa, a gente tem um culto no lar, e eu tenho um hábito todas as noites, irmãos. A gente é toda noite. Minhas filhas, papai, oração. E a gente para tudo, vai para o quarto, a gente ora, a gente tem um tempo de oração. Às vezes eu oro, eu deixo a Bruna orar, elas oram, coloco elas para orar. Vamos orar por isso. Elas pegam, pai, vamos orar por isso, por isso, por isso. Elas começam a orar. Tu vai lembrando das orações. Já virou algo comum. Isso precisa acontecer. Você lá, pai, pôr a mão na cabeça do teu filho, orar. Ah, pastor, meu filho está passando dificuldade. Vai lá, pai, você mesmo tem autoridade. Vai lá e põe a mão, em nome de Jesus, ore e abençoa o teu filho. Precisa somente o pastor. Aprenda, pai, a lançar seus filhos. Agora, preste atenção, não projete nos seus filhos as suas frustrações. Não projete nos seus filhos aquilo que você não conseguiu na tua vida. Ah, meu filho não vai conseguir. Não, querido, busque em Deus isso. Em nome de Jesus. Mas busque descobrir qual o destino deles em Deus. Qual o propósito, Deus. Senhor, qual é o propósito? Deus, qual é o propósito? Os filhos precisam ser criados para viverem suas vidas em Deus. E não a sua vida. É em Deus. Nós criamos nossos filhos para Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Queridos, agora o que está acontecendo com a família? Esse secularismo, essa busca por realização profissional, irmãos, tudo isso é muito importante. Não sou contra, sou a favor, mas tudo isso debaixo de oração, tudo isso debaixo do propósito de Deus, entendeu? Se sua família está sendo prejudicada, está errado. Está errado. Mas, amados irmãos, precisamos buscar isso em Deus. Agora, o que está acontecendo com a família? Vamos para a palavra. Mateus capítulo 11. Marcos 11. Marcos 11. O que está acontecendo com a família evangélica? O que está acontecendo com a família cristã das nossas igrejas? Na verdade, amado, tudo isso é um resultado que você vai entender agora por meio de Jesus. Marcos 11, versículo 15. Nós vamos entender a palavra onde começou isso. Marcos capítulo 11, versículo 15. Chegando em Jerusalém, foi Jesus visitar o templo. Entrando, começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Nesse texto, amados, nós podemos observar aqui alguns princípios simples, mas poderosos, sobre o que realmente seja a verdadeira prática da vida cristã nos lares, a partir dos lares, a partir da nossa casa, a partir do nosso convívio como igreja. Um fato que me chama a atenção nesse texto é que Jesus veio visitar o templo. Jesus visitou o templo. Nós sabemos que depois do advento de Jesus, o templo é o altar. O templo e o altar é o coração. Amém?
povo de Deus se reúne, o lugar passa a ser um lugar de templo, ou seja, nós estamos aqui neste lugar, amém? Então aqui se torna o templo do Senhor. Se não tiver ninguém aqui, irmãos, aqui é somente o salão. Amém? Onde está dois ou três, estão dois ou três reunidos, ali estou presente. Preste atenção. Aqui fica uma pergunta para a gente. Será que a visitação de Jesus, de alguma forma, não nos traz algumas revelações fortíssimas de como nós estamos? Como nós estamos, irmãos? O que a visitação de Jesus nos revela e nos faz discernir e perceber em nosso próprio coração, já que somos o templo do Senhor. Nós podemos observar nesse texto, amado, através da visitação de Jesus ao templo, algumas coisas. Primeira coisa que a visitação de Jesus nos faz refletir e discernir é que alguns usam o ajuntamento do povo de Deus para um bom negócio. Tem acontecido hoje. Um bom negócio. E isso, amado, tem sido triste. Isso me faz chorar às vezes. Sabe? Hoje, altar de igreja, púlpito, se tornou, às vezes, piada para os ímpios. E é ruim, amado, quando você sabe, conhece a verdade, sabe que a sua igreja não é assim. Aí os colegas de trabalho, da empresa, estão lá assim, vem cá. Aí abre o monitor lá, você chega, quando é um vídeo sobre igreja. Aí você fica sem graça. Meu Deus, não é assim. As pessoas estão vendo a igreja como isso. Porque muitos têm tratado isso como um bom negócio. Preste atenção. Entrando Jesus no templo, começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Você vai entender isso aqui, ó. Deixa eu te falar do contexto para você entender essa palavra. Segunda coisa que nós podemos observar foi que na visitação de Jesus no templo tinham os que vendiam. O texto nos fala, tinha os que vendiam e também tinha os que compravam. E Jesus denuncia os dois, aqueles que vendem e aqueles que compram. Amados, e hoje, nossos dias, o que mais existe são pessoas indo ao ajuntamento do povo de Deus, motivados por tudo, menos por Deus. As pessoas querem bênção, as pessoas querem milagres. Pastor Antônio já ouviu aquilo que ele já me falou. Pastor, eu vou largar de vir nessa igreja. Já participei de campanha aqui tantas vezes, já vim na sua igreja, mas não aconteceu nada na minha vida. Ou seja, qual a motivação dessa pessoa? O que essa pessoa quer? Comprar alguma coisa. Pagando alguma coisa para receber. Amado, e essa não é a motivação. Esse não é o nosso culto. Se você está aqui hoje pensando, eu vou lá porque eu vou adorar, hoje eu vou cantar de toda a minha força, hoje eu vou de toda a minha força, hoje porque eu vou chamar a atenção de Deus e Deus vai ter que me abençoar. Tudo bem, meu irmão, você pode exercer a sua fé, mas não queira, de um motivo de comprar e vender algo de Deus, que Jesus não se agrada disso. Ele mesmo denunciou isso. E uma das principais motivações que essas pessoas vão à casa de Deus é por prosperidade. Nós bem sabemos, querido, que aqui nós denunciamos esse tipo de coisa aqui nas nossas igrejas. Gente que vem para Deus para servir do bom negócio. Agora, no templo de Jerusalém aqui, havia os que vendiam, também havia os que compravam. E o que eles compravam? O culto. Eles estavam comprando um culto a Deus. Por quê? Eles estavam no templo, então estavam vendendo o quê? Novilhos, ovelhas ou pombo. Quem tinha condição de comprar novilho, comprava o novilho. Quem tinha condição de comprar a ovelha, comprava. Quem tinha condição de comprar, não tinha condição de comprar novilho, comprava
nascia lá o novilho. Quando nascia o novilho no meio de muitos, tinha aquele que não tinha mancha, não tinha mácula, não tinha defeito. Aí o pai pegava aquele novilho, imagina, mas um Nelore bonitinho, um bezerrinho, perfeito. Esses dias conversando com alguém da pecuária, talvez alguém que mexe com gado seja aqui, disse que um garrotinho pequenininho de 1 ano, perfeito, vai custar em torno de 2 mil a 3, depende da qualidade, até 3 mil reais, de perfeita qualidade. Às vezes tem outros que é muito mais caro, mas é o padrão. Preste atenção. Aí o pai pegava aquele novilho, o que ele fazia? Levava para dentro de casa, irmão. Pequeno, nasceu. Aí nascia a ovelha, a perfeita, né? Sem mácula, sem mancha. O que ele fazia? Pegava a ovelha e levava para onde? Para dentro de casa. E durante 1 ano, irmãos, o animal ficava, ou o pombo, também a mesma coisa. Levava para dentro de casa. E toda a família se envolvia no cuidado daquele novilho. Toda a família se envolvia no cuidado daquela ovelha. Todo mundo se envolvia. Quem tem cachorrinho aqui, irmão? Esse bonitinho, né? Menininho. Hã? Isso é pet shop. Gasta uma nota por mês. Né? Cuida. Agora imagina. Aquele cachorrinho seu bonitinho, perfeito. Se apaixona por ele. Queridos, aquele novilho, aquele cordeiro era criado dentro de casa e gerava o que na família? Sentimento. Todo mundo cuidava, o pai cuidava, ó filho. Todo mundo se envolvia. Aí no dia da festa, 1 ano, sai a família. O pai pega o novilho, coloca ou carrega, né? Andava quilômetros. Toda a família. Amado, e toda a família, amado, saía com o coração o quê? Sofrido, olhando por ele, menininho. Aí o pai, filho, nós amamos, mas é isso que o Senhor está me ensinando, amados. O cordeiro, o que foram os ensinamentos de Moisés para quando houvesse o sacrifício? O cordeiro, o homem tinha que se identificar com o animal. Ele punha a mão na cabeça do animal, o animal olhava para ele, como ovelha, e ele se identificava com aquele animal. E aquele animal, então, depois de 1 ano de preparo, de cuidar, de manter, de não deixar machucar, porque se machucasse, estava descartado. A família tinha que cuidar, proteger. Dentro da onde, irmão? De casa, a partir de onde? Do lar para o templo. Mas o negócio, irmão, o que aconteceu? Cresceu, a igreja cresceu, né? 5 mil membros, 1.000 membros, 5 mil, 10 mil, e o templo lotado na festa, gente de todo lado, aquela muvuca de gente, de carro de boi, de cavalos andando a pé. Aí alguém no templo teve uma ideia. Alguém tem uma ideia, rapaz, ô sacerdote, o negócio é o seguinte, rapaz, esse negócio aqui, vamos terceirizar o negócio. Esse negócio de gente vindo, preparando 1 ano. Ó, rapaz, está trabalho demais, vamos fazer o seguinte, vamos terceirizar algumas empresas, vamos pôr aqui, porque aí eu chego, o pessoal só vem, compra aqui, escolhe e pronto. Aí chegava a família, mudou. A globalização chegou em Jerusalém. Não precisava mais. O povo chegava, compra. Quanto que é esse novilho aqui? Ah, 3 mil reais. Rapaz, mas tá caro. Ó, tem essa ovelha aqui, é 2. Não, mas tá caro, eu quero novilho. Nossa, é assim, não. Você não, tem um de 1.500. Rapaz, mas tá manchado. Não, rapaz. Não, essa ninguém vai ver não. Sacerdote vê não. Você chega lá e põe, passa, ele mata e pronto. E Jesus chega e vê aquilo. Comprando, vendendo e comprando. É o que tem sido nossos dias, irmãos. As pessoas não buscam Deus em casa. As pessoas não buscam mais em casa, com a família, com os filhos. Não tem adoração
Porque aqueles, irmãos, que nem têm negado os seus, da sua própria casa, têm negado a fé. Pastor, mas o meu esposo não é crente, e eu tenho que exercer o papel, meu irmão, continue na fé no Senhor. Peça sabedoria para Deus, irmãos. Realize o culto na sua casa. Aleluia. Fala, meu amor, o que foi, meu bem? Oh, meu amor. Irmãos, a mulher, Cláudio Duarte fala isso. Cláudio Duarte fala que mulher, você não sabe o poder que você tem de seduzir teu marido. Isso é bênção, irmão. Teu marido você pode seduzir, seduz ele. Amém. Ele vai te procurar. Oh, meu amor, pois é, meu amor, talvez vamos realizar um culto aqui, dentro de casa, nossos filhos. Vamos, meu amor, que bom. Vai ser, olha, não sei orar não, eu vou pregar a palavra aqui, você prega o evangelho. Aí ele, ô, meu amor, todo mundo, ó. Tá entendendo, irmãos? Não vou ficar quietinho aqui. Lê não, vou ler também. Olha qual é o texto da igreja, vai esse aqui, então fala para mim, sabe? Vai evangelizando, meu irmão, minha irmã. Amém? Busca a sabedoria do Senhor. Amém. Sabe? Ora com teus filhos. Ah, mas meu esposo é ignorante. Então vai lá, faz seu papel com seus filhos. Busca Deus, e Deus é a partir da minha casa, irmãos. Eu tenho certeza, se você fizer isso, a tua fé é a partir da tua casa. Deus vai alcançar a tua casa. Tira essa ideia de divorciar do teu marido. Tira isso da sua cabeça. E marido, tira isso da sua cabeça. Separar da esposa. Irmãos, a gente faz tudo hoje na nossa casa. Não pode fazer. Faça seu churrasco. Chame teus amigos. Seja testemunho do evangelho. Faz a janta. Faz, irmãos. Mas, querido, realiza na tua casa o teu culto. A partir da tua casa. A partir do lar. Amém, querido? Em nome de Jesus. A igreja, ela existe apenas para fortalecer o que foi gerado e ensinado em casa. Quem entendeu, amado, o que o Senhor está falando? Amém. O irmão de Jesus está cansado desse culto comprado. Que o irmão que ora por você, que para você a palavra é o pastor que tem que preparar. Amém. O pastor tem que preparar mesmo, o sacerdote tem que preparar a palavra. Mas quando o pastor pregar aqui, amado, você vai só. Amém. Deus falou comigo essa semana essa palavra. Deus falou comigo, compartilhei com a esposa, falei com os filhos. Já, que bênção essa palavra. Olha só, tem tudo a ver com aquilo que eu estou falando em casa. Que bênção, pastor. Eu chego, pastor, estou muito feliz que o senhor pregou hoje. Foi aquilo que Deus falou conosco em casa e em família. Mas a casa não, irmãos. E o diabo está por trás de tudo isso, ó, trabalhando para destruir famílias. Dinheiro, 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 diploma, patrimônio, e não se quer. Irmãos, isso é um negócio sem fim. A luta por dinheiro, a luta por conquistar, por comprar, parece que você nunca mata a fome. Você lembra quando você era solteiro, aí você casou, você fala assim, bem, nós estamos morando de aluguel, mas olha só, o dia que a gente comprar nossa casa, comprar nosso carrinho, olha, é tudo que eu quero. Aí se Deus está 10 anos passou, você tem sua casa, você tem seu carrinho, você está satisfeito. Fala, agora eu tenho que comprar minha fazenda. Aí você vai, passa 10, 15 anos, você comprou seu chãozinho. Aí fala, não, eu tenho que multiplicar esse negócio. Eu tenho que comprar mais tantos alqueiros. Você vai. Chega aos seus 50 anos de idade. Não, agora é o seguinte, eu preciso de 3 mil cabeças de gado. Aí você vai. Você compra, e aí? Foi eu. Correria, irmão. Irmãos, tudo isso vem. Tudo isso é bênção. Acompanha a vida daquele que busca o Senhor. É a partir da casa, a partir do seu lar. Amados, faz um desafio em nome de Jesus. É questão de posição, irmãos. Amém? Você ouviu a palavra trouxe luz no seu coração essa noite. É agora a questão de postura, de você tomar uma posição na tua casa. Você é homem, é você que tem que dar direção. Chama a tua esposa, chama os teus filhos.
Bíblia, lê um texto, lê de novo, cada um lê uma vez, canta um corinho, pastor, mas estou desafinado, canta, adora, Senhor. Canta um canto lá, filho, canta aí. Aí ela canta e vai cantando, vai adorando, deixa o Espírito Santo, começa a orar, abraça, chora, amém? Em nome de Jesus, fica de pé. Faça o compromisso. Tenha um pão diário. Pão diário. Leia em família. Gaste 1 hora de culto familiar em casa, no mínimo. Não faça oração de 5 minutos não, de reuniãozinha de 5 minutos não. Faça 1 hora, culto mesmo. Você vai ver, irmão, o negócio vai ser diferente quando você estiver com a igreja, porque vai ser a igreja é o resultado daquilo que começou na sua casa. Amém? Vamos orar. Senhor, Pai, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Obrigado por tua palavra que falou no nosso coração nessa noite. Perdoe, Senhor, porque quantas vezes nós compramos culto, porque a gente vai na igreja, está tudo pronto, a palavra já está pronta, o louvor já está pronto, e tudo já está pronto. Senhor, é muito bom a vida da igreja, é muito bom tudo isso, Senhor, mas perdoa-nos, ó Deus, porque o que deve ser feito é começar a partir da minha casa, junto com o meu esposo, junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, adorar o Senhor lá em casa. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Desperta-nos, ó Deus, nos incomode, Pai, todos os dias, para que o culto seja a partir da nossa casa, que a fé seja gerada a partir da nossa casa, a partir do nosso lar. Em nome de Jesus eu oro. Amém.